Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Falaremos sobre o tema, o momento crucial na história espiritual de um profeta. 1 Reis 19:16 diz a Bíblia: e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Meus amados, de acordo com 1 Reis 19:16, que eu acabei de ler, Eliseu seria o continuador da obra de Elias. A chamada de Eliseu para o testemunho e o serviço do Senhor, portanto, para o continuador da obra de Elias, ocorreu quando Elias passou pelo lugar onde Eliseu morava. 1 Reis 19:19 registra: Elias passou por Eliseu e lançou a sua capa sobre ele. Elias, ao lançar sua capa sobre Eliseu, marcava ali o momento crucial, decisivo na história espiritual de Eliseu. Se Eliseu falhasse em perceber o significado daquele momento, quando Elias lançou a sua capa sobre ele, o ministério de Eliseu teria falta de inspiração divina. Aqui nós temos a primeira lição prática para a nossa vida. Meus amados, o nosso ministério, no que diz respeito à utilidade eficaz na obra do Senhor, pode ser inutilizado quando não percebemos, quando não discernimos as circunstâncias. O nosso ministério na obra de Deus pode ser ineficaz quando não discernimos, quando falhamos em discernir, em perceber espiritualmente as circunstâncias que nos são apresentadas. Se Eliseu falhasse em perceber o significado espiritual daquele momento, quando Elias jogou a sua capa sobre ele, o seu ministério não teria utilidade eficaz. Você pode, em um dado momento, ouvir a ordem, a determinação do Senhor, mas se você hesitar, esse privilégio pode nunca mais lhe ser oferecido. Porém, se você humildemente se submeter completamente à ordem, à determinação do Senhor, você caminhará para a vitória a partir desse momento. Só podemos ser verdadeiramente úteis na obra do Mestre se estivermos no lugar que Deus designou. 1 Reis 19:21, escute o que é que a Bíblia diz. Tomou Eliseu uma junta de bois e os matou, e dos aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo. Então se levantou Eliseu e seguiu a Elias. Meus amados, a completa separação do passado de Eliseu ocorreu nesse episódio. Eliseu não só imolou os bois, mas com os aparelhos dos bois cozeu as carnes. Ou seja, essa atitude de Eliseu indica que Eliseu, daquele momento em diante, não olharia mais para trás. Eliseu, diante do que ele fez, imolou os bois e cozeu os bois e deu de comer ao povo, Eliseu deixou a tranquilidade, o conforto, a segurança de sua fazenda para seguir um caminho de perigos, afrontas, dificuldades, mal entendidos, que foi o caminho de Elias. Aqui nós temos, com esse ato de Eliseu,
a segunda lição prática para a nossa vida. Lembremos de Lucas 9,62, quando Jesus disse: ninguém que lança mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Isso significa, meus amados, que o nosso ministério não pode ser uma prática desleixada, mas um compromisso contínuo e focado, persistente, e aquilo que deixamos para trás não nos atrai mais. 2 Reis 2:2 está escrito: registra que Elias e Eliseu estavam em Gilgal. E ali Elias chega para Eliseu e disse: Eliseu, fique aqui em Gilgal, porque o Senhor me levou a Betel. Eliseu disse imediatamente a Elias: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E ambos partiram para Betel. Chegando lá em Betel, Elias disse para Eliseu: Eliseu, fique aqui em Betel, porque o Senhor me levou para a Jericó, me indicou para ir a Jericó. De repente, Eliseu olha para Elias e disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. 2 Reis 2:4. E partiram para Jericó. Chegando em Jericó, Elias disse para Eliseu: Eliseu, fica aqui em Jericó, porque o Senhor me levou ao Jordão. E naquele mesmo instante, Eliseu disse para Elias: vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. 2 Reis 2:6. E ambos partiram para o Jordão. Meus amados, observem que Eliseu tomou a decisão firme de ficar com Elias até o fim. Eliseu estava convicto de que ele, seguindo a Elias, seria abençoado e vitorioso. Andando com Elias, ele seria abençoado e vitorioso. Tinha essa convicção, apesar de saber que Elias era um homem rejeitado, banido, degradado, proscrito. Eliseu estava resolvido a permanecer na caminhada com Elias. Aqui nós temos a terceira lição prática. Aqui reside o alicerce da vida cristã. Se quisermos ser um testemunho vibrante do Senhor Jesus, temos que tomar a decisão firme de andar com Jesus. Temos que estar resolutos a permanecermos com Cristo, ligado a Cristo, porque, ao contrário, o nosso ministério é um ministério falido, não eficaz na obra de Deus. Portanto, meus amados, devemos também nos lembrar que nós somos seguidores de um Cristo rejeitado. Portanto, cada passo que você der está rodeado de perigo. O que acompanha um verdadeiro seguidor de Cristo são rejeições, afrontas, dificuldades, mal-entendidos. De vez em quando você vai ser banido, degradado, proscrito, como Elias, mas o Senhor lhe dará vitória. Nós temos que dizer, sempre com o apóstolo Paulo: o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Filipenses 3, 7 e 8. Essa é a declaração do verdadeiro seguidor de Cristo. Voltando, quando Elias e Eliseu chegaram no Jordão, a Bíblia registra em 2 Reis 2:8 que as águas do Jordão se abriram e ambos passaram a seco. E em seguida, Elias olhou para Eliseu e disse: pede-me o que queres que eu te faça.
antes que eu seja tomado de ti. Eliseu imediatamente disse: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Meus amados, de acordo, aqui nós temos a quarta lição prática. De acordo com Deuteronômio 21:17, a porção dobrada era direito de primogenitura. Ou seja, pertencia ao primogênito. E se nós formos lá para Hebreus 12, 22, 23, está escrito: mas chegastes ao monte Sião, à universal assembleia e igreja dos primogênitos. Isso significa que todos nós, a igreja, somos primogênitos e como tais somos dotados da rica bênção do poder vivificador de Cristo. Pelo poder vivificador de Cristo, por esta rica bênção que temos em Cristo, desfrutamos do privilégio de representar e apresentar Cristo a este mundo. Agora observe, só depois que Elias e Eliseu passaram o Jordão, é que Elias concedeu uma oportunidade de bênção a Eliseu. Aqui nós temos a quinta lição prática. Semelhantemente, é necessário primeiro passar pelo Calvário para que nos seja dado o poder vivificador de Cristo. Ou seja, o que significa passar pelo Calvário? Significa andar no caminho estreito, significa andar pelo caminho da renúncia, da negação de si mesmo, da obediência. Somente assim será concedido a nós, do alto, o poder vivificador de Cristo. 2 Reis 2:10 diz a Bíblia, aqui é Elias dizendo a Eliseu: se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Esta foi uma condição que Elias impôs a Eliseu. Eliseu só receberia, escute bem, a porção dobrada se ele contemplasse Elias ser levado ao céu. Se ele contemplasse o traslado de Elias. E Eliseu pôde contemplar essa cena magnífica, gloriosa. Elias sendo trasladado ao céu. E aí o poder e a bênção que Eliseu tanto desejava tornaram-se realidade. Aqui nós temos a sexta lição prática para as nossas vidas. O poder vivificador de Cristo se tornará realidade em nossas vidas somente se os olhos da nossa fé estiverem postos em Cristo, se estivermos continuamente contemplando o Cristo crucificado e ressuscitado. 2 Reis 2, 11 e 12 diz que quando Elias foi trasladado ao céu por um redemoinho, a capa de Elias caiu. E ali, Eliseu, diz a Bíblia, ele tomou a capa de Elias e rasgou as suas próprias vestes. Aqui nós temos a sétima lição prática para a nossa vida. Meus amados, devemos primeiro nos despir, para que depois possamos nos revestir do poder vivificador de Deus, de Cristo. Devemos primeiro nos esvaziar, para depois nos enchermos. À medida que o velho eu for sendo sacrificado na prática diária da nossa vida, o poder vivificador de Cristo manifestará em nós. Por isso, que o apóstolo Paulo diz, em 2 Coríntios 4:11, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nós, em nossa carne imortal. E no verso 12, Paulo diz, enfatiza, de maneira que em nós opera a morte,
mas em vós opera a vida. Resumindo, o que Paulo está dizendo é o seguinte: é necessário primeiro a abnegação para que o poder vivificador de Cristo se manifeste em nós. É necessário primeiro a abnegação para que a nossa vida ministre poder e graça ao próximo. Louvado seja Deus, que a potente mão do Deus vivo esteja com você, com o seu ministério e com a sua família. Divulgue esta mensagem, compartilhe esta mensagem com outros irmãos e irmãs que você conhece. Vou colocar também no meu canal do YouTube, cujo endereço está logo aí embaixo. Se você não se inscreveu, inscreva-se. Clique aí. Louvado seja o nosso poderoso Deus. Amém.